Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estarmos mais uma vez nesta manhã, meditando na palavra de Deus, meditando naquilo que o Senhor tem para nós. Saibam, estou morrendo de saudade de vocês. É um tempo muito estranho, muito esquisito, mas eu creio que vai passar em breve. Eu creio que o Senhor já tem nos ensinado o que Ele quer de nós e em breve nós estaremos novamente juntos, cultuando o Todo-Poderoso, reunidos na nossa igreja, falando das coisas do Senhor, adorando e buscando a face de Deus, juntos, participando do sacramento, fazendo tudo aquilo que é concernente ao povo de Deus fazer quando está reunido. Eu quero orar neste momento, pedindo a Deus que nos dê um bom domingo, que nos dê um dia, apesar de sem as nossas programações, mas um dia feliz e abençoado. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Te agradecemos porque o Senhor Deus é maravilhoso e tem cuidado de nós em todo o tempo. Te rogamos, Senhor Deus, abrevia o tempo do nosso isolamento. Permita, Senhor Deus, que em breve possamos estar reunidos, juntos, como Teu povo, como Igreja de Cristo. Visita os Teus filhos da Igreja Presbiteriana Filadélfia, da nossa congregação no Bedesque, que cada um, Senhor Deus, tenha a sua porção de fé aumentada, possa, Senhor Deus, saber que o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Essa oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou ler um texto, todos nós gostamos muito, eu tenho certeza que você conhece. Normalmente ele é usado em casamentos. Eu mesmo já preguei nesse texto em alguns casamentos. Mas a realidade é que ele fala da relação com a igreja, que é o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. É um texto extraordinário, você o conhece. E eu vou lê-lo para a gente ter algumas reflexões. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é benigno, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, cessarão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Texto certamente conhecido por você. O texto do apóstolo Paulo se encontra num bloco dos versículos 12 ao 14, onde Paulo está tratando das dificuldades da igreja de Corinto e ele visa a união da igreja. Paulo sempre está disposto a sofrer e disposto a ensinar para que a igreja se mantenha unida,
para que a igreja se mantenha junta, porque é assim que deve ser. Nesses dias que a gente está separado, o cabelo do pastor, olha o estado do cabelo do pastor, tá vendo? O pastor não tem conseguido nem cortar cabelo. Simone me proibiu de sair na rua para cortar cabelo. A gente tem vivido esses dias estranhos de isolamento e eu acredito que, pelo menos na minha perspectiva, uma das coisas que mais nos fazem falta é ser igreja mesmo ali, reunidos, juntos, fazendo a obra do Senhor. É claro que de alguma forma nenhum de nós deixou de ser igreja, né? Mesmo estando em isolamento, mesmo estando separados, não tendo programação na igreja, nós ainda somos igreja, somos filhos de Deus, somos cuidados pelo Senhor. Mas eu acredito que a gente, nesse tempo que a gente está vivendo agora, a gente pode refletir em como ser uma igreja melhor quando tudo isso passar. Em sermos crentes mais fiéis, em sermos crentes mais preocupados com o reino de Deus. Muita gente tem a oportunidade de servir a Deus, de fazer algo na igreja, de trabalhar. Nós temos tantos talentos na igreja e às vezes nós ficamos com dificuldades para encontrar pessoas para que ocupem o trabalho na casa de Deus. Eu acredito que esse momento que Deus fez com que essas coisas parassem é também para a gente refletir em como a gente tem sido igreja, como a gente tem sido povo de Deus, igreja de Cristo. Claro, a igreja falha como eu falho, né? Colocar a igreja é coletiva, então nós falhamos. Mas a gente também aprende, a gente também recebe lições que nos fazem mudar o posicionamento, nos fazem mudar a ideia, mudar o tipo de atitude, mudar a mente. E Paulo visa isso na igreja de Corinto. Tem muitos dons, o povo é um bom povo, apesar de que às vezes as pessoas têm uma ideia de que a igreja de Corinto é uma igreja ruim e tal. Não é isso que o texto mostra. Mostra uma igreja, sim, que tinha problemas, que tinha dificuldades, mas que era muito amada pelo apóstolo Paulo e que tinha pessoas muito capazes lá. Precisavam de orientação. E é o que Paulo faz. Você já deve ter me ouvido falar que a carta de Paulo aos Coríntios é resultado de uma carta que foi enviada a Paulo antes, falando dos problemas que a igreja tinha passado. Essa carta nós não temos. E depois que Paulo envia essa carta para a igreja, a primeira carta, e isso vai acontecer de novo com a segunda carta de Paulo. Os irmãos vão receber a primeira carta, vão ler, vão responder ao apóstolo Paulo, e daí vai surgir a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, a preocupação de Paulo é manter a igreja unida, manter a igreja sadia, aparar as arestas, fazer com que os irmãos entendam o que é mais importante. Cada um tem a sua individualidade e Paulo reconhece isso. O texto mesmo nos fala sobre isso, mas todos nós devemos ter um objetivo comum. Se a gente não é capaz de andar unido, e quando eu falo unido, não é sentado num banco da igreja, né, perto um do outro, apesar que às vezes até isso acontece, né? A gente não senta em determinados lugares por causa de que estão determinadas pessoas. Mas é muito mais profundo que isso. É estarmos na igreja, um ambiente de Deus, onde o Espírito Santo age, onde Deus fala, onde Cristo está presente. E às vezes não temos a dimensão do que significa fazer parte da igreja, do que significa fazer parte do corpo de Cristo. Me perdoem aí a garganta, eu já estou sentindo os efeitos do frio de Barroso.
Então, a gente precisa compreender melhor essa questão. E Paulo nos dá algumas dicas que eu vou compartilhar com você, já visando a nossa reunião, visando sim acabar esse isolamento, as coisas voltarem ao normal, mas nós voltarmos de fato diferentes por esse tempo que a gente passou, que a gente foi privado de sacramento, privado de culto, privado de comunhão, física, apertar a mão, abraçar, conversar face a face, para que a gente volte uma igreja melhor, uma igreja mais sadia, uma igreja mais próxima daquilo que Deus quer. Eu vou começar já lendo os primeiros 3 versículos. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aí nós temos uma questão importante demais para sermos igreja. É o amor. É o amor. O apóstolo Paulo, ele coloca de uma forma maravilhosa, extraordinária, uma série de coisas que a gente pode fazer, pode aparentar. No entanto, se a gente não tiver um amor sincero, nada vale. O sino, o símbolo que chama, que ressoa para que as pessoas entendam o momento, não tem valor algum se a gente extrapolar a simbologia dele. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios. Aí ele está falando dos dons que Deus dá. E profetizar, você sabe que profetizar não é adivinhar futuro. Profetizar é falar a palavra de Deus. Então, ainda que a gente tenha cada um dom, uns pregam, uns oram, outros cantam, outros tocam, outros fazem uma série de outras coisas, ensinam crianças, ensinam adolescentes, ensinam jovens e adultos, cada qual tem o seu dom, uns são presbíteros, outros são diáconos, outro é pastor, cada um dentro de toda a estrutura da igreja tem um lugar para atuar. Então, ainda que a gente tenha todos esses dons, ainda que a gente conheça muito sobre eles, se a gente não trabalha com eles, se a gente não exerce esses dons na casa de Deus, por amor, não adianta. Não adianta. É simplesmente fazer uma espécie de teatro. Fazer uma espécie de teatro. E não é para isso que o Senhor nos chamou. A gente deve atuar na casa de Deus de todas as formas que ela precisa de nós, com amor, porque senão não há razão, não tem. E a gente precisa compreender isso. Sem amor é impossível trabalhar para o Senhor, é impossível ser igreja, é impossível chamar o outro de irmão. Nós precisamos entender que o amor a Deus vem em primeiro lugar. Amor a Deus e a seu reino. Tudo que constitui as coisas de Deus, nós devemos fazer com amor. E às vezes nós temos a impressão que as coisas são feitas de modo, por falta de uma palavra mais adequada, eu vou usar essa, relaxada, sabe? Relaxada, de várias formas e de vários setores, de várias maneiras. E a gente não pode. A gente está sentindo na pele o que é não estar na igreja, o que é esse afastamento, esse isolamento. Nós precisamos fazer as coisas de Deus com amor.
sempre com amor, fazer os sacrifícios que devem ser feitos. Na igreja todo mundo se sacrifica, todo mundo que trabalha se sacrifica. Se sacrifica porque dá dor de cabeça? Tá, sim, não estou querendo te desanimar não, estou sendo realista. Se sacrifica porque a gente tem que abrir mão de algo, normalmente tempo, para que a gente possa fazer as coisas adequadamente. Você, por exemplo, o pastor não vai pregar no domingo sem ter estudado. O pastor não chega lá no domingo, na hora, abre a Bíblia no texto, hoje é esse, o Espírito Santo mandou. Não, o pastor se prepara, o pastor estuda, o pastor faz uma série de coisas, ora, pede a Deus, palavra dele, para que eu possa fazer o meu papel com amor. Não é uma obrigação simplesmente, não, você é o pastor da igreja, então você é obrigado a fazer. Não, eu sou o pastor da igreja porque eu amo a Deus, senão não poderia ser pastor. E você, e de qualquer coisa que você faça na igreja, você deve fazê-lo porque você ama a Deus, porque você entende que só pode ser feito por amor e em amor. Então eu gostaria que você refletisse sobre isso. Se você não fez nada, se você não faz nada, alguma coisa você precisa mudar. Se você já faz, eu tenho certeza que você pode fazer melhor. Todos nós podemos fazer melhor. E tudo isso começa no amor. Tudo isso tem o seu start, tem o seu início no amor. Porque se você não fizer por amor, se você for fazer alguma coisa com má vontade, sem amor ao que você está fazendo, a gente se preocupa com as nossas profissões, né? Não, eu não quero trabalhar em algo que eu não amo. Por que para Deus a gente às vezes faz as coisas sem amor? Então essa é a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse. A segunda começa aqui no versículo 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui, o apóstolo Paulo vai fazer uma descrição de uma série de coisas que provém de um amor verdadeiro. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente. Aqui tem uma série de lições. Eu vou separar em cada uma dessas questões, a minha palavra ia ficar extremamente longa. Mas você já deve ter entendido o que o Paulo quer dizer. A gente é tentado a não ser assim. A gente às vezes não entende que o amor é paciente. Sim, o amor é paciente. A gente faz isso com os filhos. Um bom exemplo são os filhos. Filho, você fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E na maioria das vezes ele erra e faz o que você não manda em todas essas vezes. No entanto, você não chega na porta de casa, bota ele lá para fora, você não me obedece, então tchau, vá viver sua vida. Tem lá o Lucas, 7 anos de idade, tchau Lucas, você nunca obedece, vai com Deus, que Deus te guarde. Não, a gente não faz esse tipo de coisa. A gente tem que ser paciente, a gente suporta uma série de coisas, de filhos, de marido e de esposa também. Sim, a Simone de vez em quando me dá umas broncas aí, de vez em quando, é bem raro eu brigar com ela, mas ela normalmente tem que me botar na linha, fala que eu tenho que fazer as coisas que normalmente eu não posso fazer dentro de casa, e eu obedeço. Então, a nossa relação na igreja, ela tem que ser paciente. Talvez você discorde de A, de B ou de C. Talvez você não entenda o pastor quando o pastor fala determinadas coisas. Talvez você não entenda quando ele não fala determinadas coisas.
Mas isso para a gente se relacionar na igreja, ser povo de Deus, para a gente se relacionar em amor, nós precisamos ser pacientes. Nós precisamos entender que o amor é benigno, que o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. É interessante isso. A gente tem que entender que algumas coisas são convenientes e outras não. Discutir, brigar, ficar com raiva, virar o rosto, fazer biquinho, não são convenientes à igreja. Quando a gente tem dificuldade um com o outro, a gente procura, conversa, ora juntos, chama alguém para, de repente, se for necessário, fazer uma mediação. Mas a gente não deixa de ir para a igreja, a gente pelo menos isso não deve ser feito, porque se aborreceu com alguém, sei lá, alguém falou. Normalmente na escola dominical cada um dá a sua opinião e cada um tem uma maneira de ver, tem uma forma de enxergar, e às vezes é diferente da nossa, e a gente se aborrece porque a nossa opinião não prevaleceu. Isso é se portar inconvenientemente. Nós precisamos entender que somos diferentes. O pastor é diferente, pensa diferente, tem ideias até diferentes, pelo menos até onde eu sei, ou muitas coisas vocês não conheciam, que eu tenho lhes passado. E é necessário paciência, é necessário ser benigno, é necessário uma série de coisas para que a gente possa conviver, senão a gente não convive. Senão não existe igreja. Você concorda comigo? Não existe igreja se a gente não se ama. Não existe igreja se a gente não se dá bem. Não existe igreja se a gente não tem um único objetivo, que é servir a Deus, glorificar o seu nome e amá-lo. Não existe sentido numa igreja onde cada um não se importa com o outro. Não existe sentido. Na igreja a gente se preocupa uns com os outros, a gente quer o bem-estar. Eu não estou falando isso de uma ocasião concreta, não. Graças a Deus na nossa igreja as pessoas se preocupam. Eu tenho ligado para muitos irmãos e muitos irmãos já têm falado: a Sueli me ligou tal dia, fulano me ligou outro dia, Beltrano me ligou outro dia para saber de mim. E isso é extraordinário, e como pastor, vocês tenham certeza, o meu coração fica muito feliz. E se o meu coração humano e falho, enganoso, fica feliz com atitudes dessa forma, imagina o coração de Deus, vendo os irmãos preocupados, amando-se uns aos outros, preocupados com o bem-estar nesses tempos esquisitos e estranhos que a gente vive. Então eu queria que você refletisse nisso. Quando a gente voltar à normalidade, às nossas reuniões, aos nossos cultos, venha cheio de amor pela causa do Senhor, cheio de amor pelo reino de Deus, cheio de amor pelos seus irmãos que você não tem cultuado com eles já há algum tempo. Eu não sei nem precisar, se é um mês, acho que 2 meses já. Então, venha mesmo disposto, despido do seu eu, do seu ego, das coisas que você acha. Venha pronto para receber de Deus aquilo que a gente precisa ser. E o amor é o vínculo que nos une. Por isso que Paulo coloca esse capítulo maravilhoso, que às vezes as pessoas pensam que está falando do amor entre homem e mulher, mas não. Ele está falando do amor de igreja, de irmão, do amor a Deus, das coisas do Senhor. Por isso que esse bloco dos versículos do capítulo 12 até o capítulo 14, Paulo está tratando da união da igreja. E eu vou seguir em frente, a partir do versículo 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem,
desistir das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Paulo começa dando uma descrição das coisas que não passarão. Interessante isso, né? Para reforçar na igreja de Corinto a ideia de que uma série de coisas, por exemplo, quem canta chega um momento que não consegue mais cantar. Quem toca, de alguma forma também, pode ser que chegue um momento que não consiga tocar. Alguém que prega, chega um momento que não consiga mais pregar. Essas coisas podem passar. Seremos substituídos por outras pessoas que têm condição de fazer essas coisas. Mas o amor não passa. O amor é eterno. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Ou seja, Paulo está falando das coisas que o ser humano produz, até mesmo os dons que Deus dá. A ciência que nós produzimos, tudo isso ficará para trás. Mas o amor não. O amor permanece. Então eu quero lhe convidar a experimentar isso. Estou meio atacado da alergia. Eu quero lhe convidar a experimentar isso. Experimentar essa questão de amar a Deus e amar o seu irmão como se não houvesse amanhã. Tem uma canção popular que diz: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu acrescento que você precisa amar a Deus e amar as pessoas como se não houvesse amanhã. A gente tem vivido esse tempo onde a gente não sabe como as coisas ficarão, não sabe como será o dia de amanhã. Então a gente precisa fazer hoje, a gente precisa fazer agora, não deixar para outro dia. Mas é claro, eu estou nos preparando para o dia de nós voltarmos a nos reunir. Mas você pode amar mais hoje, você não precisa esperar a igreja poder se reunir para isso. E Paulo vai falar outra coisa interessante aqui: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Isso é um ponto importante para nós. Quando Paulo diz menino, ele está falando de fato de atitudes e ações, de pensamentos de infantis, que um homem adulto, a mulher adulta, já devem ter deixado para trás. E nisso vai as rusgas por besteira, a ideia de que só a nossa opinião é que vale, a opinião dos outros não vale, de que nós somos mais santos do que qualquer um da igreja e ficar procurando pecado ou erro para apontar no outro. Isso são coisas de quem começou na vida cristã há pouco tempo, mas não para crentes maduros, crentes que agora não tomam mais leitinho, comem algo com mais substância. A gente precisa amadurecer, e Paulo fala de amadurecimento. Você amadurece, você deixa as coisas de menino, você deixa as coisas de que você fazia quando era jovem. Por exemplo, vou dar um exemplo: quando a gente casa, nós não podemos viver vida de solteiro sendo casados. Nós nos casamos e passamos a viver uma vida concernente a quem se casou, com todas as convenções sociais, com tudo aquilo que a Bíblia nos ensina para o casamento. Nós temos que viver uma vida de casados. Não dá mais para querer viver vida de solteiro, deixar a mulher em casa e, sei lá, paquerar mulheres na rua. Você não faz isso, você casou, cara. A mesma coisa, lógico que a mulher é a mesma coisa, casou. Você não sai na rua para paquerar. Você tem seu marido, você tem sua esposa e vocês são um para o outro. Então o amadurecimento é deixar coisas para trás, coisas que a gente superou.
Existe um termo na psicologia, se chama síndrome de Peter Pan, que é pessoas que amadurecem na idade, mas não amadurecem aqui, não querem crescer. Vocês conhecem a história de Peter Pan? Peter Pan vive na terra do nunca e ele não quer crescer, ele quer ser criança eternamente. Não é possível isso. Nós precisamos amadurecer, deixar as coisas de menino e fazer as coisas de homens amadurecidos. E eu não estou dizendo só para os homens, tá? Homens e mulheres, claro. E às vezes a gente age na igreja como se não tivesse amadurecido nada. Age na igreja como se ainda tivéssemos acabado de nos converter e entrar na igreja sem conhecer nada, cheio de opiniões obstinadas. Não, porque eu sei aquilo e tal e tal e tal. E às vezes a Bíblia confronta a sua opinião e ainda assim você não consegue se dobrar. Na minha opinião, é o pastor que está lendo errado, é o presbítero que não entendeu o que está escrito, é o professor da escola dominical que não sabe dar aula. E a gente se julga assim, né? Só que aí a gente está parecendo criança. Cristãos maduros sabem ouvir, sabem reter o que é bom, sabem ter suas opiniões contrariadas, sabem ter suas opiniões aceitas para a honra e glória de Deus. Porque igreja é para isso, para glorificar o nome do Senhor, para proclamar o Evangelho e as benesses do reino, não para fazer com que A ou B tenha a opinião mais aceita, seja o melhor, apareça mais e tal, e tal, e tal. Eu quero encerrar a nossa reflexão lendo os 2 últimos versículos, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior estes 3, porém o maior destes é o amor. Nós falamos de coisas muito importantes: fé, esperança e amor. Mas o amor não acaba. A fé, quando a gente estiver diante de Deus, a esperança, quando nós estivermos junto com o nosso Criador, podem ter fim. Porque agora a gente, quando estiver no céu, a gente vai estar face a face com Cristo. Esperança de... Não sei como a esperança poderia lidar com a esperança no céu, já que nós não conhecemos muito bem a realidade. Há muita especulação, mas a gente não tem na Escritura muitas coisas sobre a realidade celeste. Mas eu acredito que a esperança não será necessária, porque ela estará consumada. No entanto, o amor a Deus, ele é eterno. Sim, você começa a amar a Deus aqui e vai amá-lo até a eternidade. Você ama seus irmãos aqui e quem sabe Deus nos dará a conhecer no céu também, onde nós poderemos continuar amando uns aos outros. Traga amor dentro do seu peito, mas um amor real, verdadeiro, por Deus, por seu reino e pela sua igreja e por seus irmãos. Que nesse período de isolamento a gente reflita sobre como a gente tem agido na igreja, no reino de Deus, no nosso relacionamento para com o Senhor, no nosso relacionamento para com os nossos irmãos, entendermos se ele está baseado primeiro no amor a Deus e depois no amor ao próximo, que você sabe que é o resumo do decálogo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E eu tenho certeza que nós seremos uma igreja melhor, uma igreja que conhece a Deus, uma igreja que tem como marca o seu amor. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra logo mais, às 19 horas, nós teremos o nosso sermão de domingo. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde, lhe proteja em todo o tempo. E que o Senhor abrevie esse momento
de isolamento, para que a gente possa retornar e se encontrar novamente. Eu vou encerrar com uma oração. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome e Te rogamos que nos ensine a ser uma igreja melhor, mesmo nesse período onde nós não nos encontramos. Ajuda-nos, Deus, a ser uma igreja pujante, cheia de fé, cheia de pureza, cheia, Senhor Deus, daqueles que Te amam verdadeiramente e buscam, Senhor Deus, propagar as benesses do Evangelho através não somente da palavra, mas também de suas vidas. Abençoe a nossa igreja, Igreja Presbiteriana Filadélfia, a nossa congregação no Bedesque. Abençoe os Teus filhos, onde quer que estiverem agora. Que nós tenhamos o Teu conforto, o Teu consolo nesses momentos de dificuldade. E que o Senhor abrevie esses dias para que possamos nos encontrar novamente. Esta oração que Te faço em nome de Jesus. Amém. Bom, você já viu que eu estou meio atacado de alergia. Ore por mim, não se esqueça de colocar o pastor nas suas orações. Deus abençoe a todos vocês. Tenham um bom domingo e não se esqueçam, à noite, às 19 horas, nós temos uma live no Facebook com o nosso sermão, ok? Um abraço.